meu nome é Fábio Freitas. Então hoje a gente vai falar um novo tema aqui no canal e é sobre orçamento de taxa diagnóstico. Esse tema é um tema, né, mais para a área de quem quer trabalhar, que trabalha, né, já com manutenção, alguma coisa que a gente, eu como, né, tenho uma experiência bastante tempo nisso aí, tive alguns problemas e creio que as pessoas também têm, não só com essa parte de manutenção de impressoras, como parte também de manutenção de qualquer tipo de equipamento. E é uma coisa que a gente sofre com isso e eu quero compartilhar o que eu passei, tá? A minha experiência nisso aí. Então não quer dizer que seja uma coisa que eu estou falando que tem que ser dessa forma, mas o que eu vou divulgar aqui talvez sirva para alguém aí que está começando, até mesmo que já está na frente, mas que sofre com isso também. Então a primeira coisa é o seguinte, o orçamento, né? Todo mundo chega às vezes na loja, chega para falar para você que faz orçamento, né? A gente tem aqui, o povo tem mania de falar assim, vou fazer orçamento, mas muitas vezes você vai fazer orçamento do equipamento e o que ocorre? Você tem gasto com isso, você perde tempo com isso. Não dá para fazer um orçamento, às vezes, você simplesmente olhando para o equipamento falando assim, olha, esse valor custa X, vai ficar. Não é muito correto, não dá. Realmente todo mundo que mexe na área sabe, e pode ser qualquer área de manutenção, sabe que é difícil você orçar um tipo de coisa que não é previsível, né? Algumas são, mas a maioria não é, né? Você pegar, por exemplo, e orçar uma coisa que vamos dizer assim, vamos falar assim, um serviço, né, de um portão, por exemplo, que você vai fazer, você já tem lá o tanto de material que você vai gastar, o portão é tanto, o cara mede, vou fazer o portão, então o cara vai lá, mede, ele te dá o passo, aí tudo bem, ele mediu, te deu o orçamento, mas a manutenção da impressora, por exemplo, você não sabe o que está acontecendo na impressora, é igual um paciente, você não sabe o que está acontecendo, primeiro você tem que diagnosticar ele, ver primeiro, e aí é onde que entra a taxa diagnóstica.Essa qual o problema disso? O problema disso é como você explicar para o cliente, como você pode usar isso dentro dessa lei nossa do PROCON, dessas regras de Código de Defesa do Consumidor, para poder você não ter problema e nem gerar um problema para o consumidor, né? Então o que eu faço? A dica que eu dou, minha experiência, eu tenho a primeira coisa quando o cara chega na loja é na OS. Na OS tem que estar explicando que você cobra taxa diagnóstica e também tem que ter fixado um quadro escrito, cobramos taxa diagnóstico. Eu tenho um quadrinho desse e esse quadro eu coloco ele na frente mesmo. O cara chegou, já está sabendo, cobramos taxa diagnóstica. A cara fala assim, vocês não fazem orçamento? Faço. Como que eu faço? Eu viro para a pessoa e falo, olha, o que é o problema da sua impressora? É esse, eu vou pegar a impressora, se der para mim ver rapidamente, ter uma base, eu vou falar, olha, pode ficar de X até X. Eu, com as impressoras que eu tenho mais conhecimento, que já estou acostumado, são problemas assim, a maioria dos problemas, 80% deles você vai ter uma média. Porque às vezes o cliente chega perto de você e fala que ele, aconteceu isso, ou aquilo, mas nós sabemos, quem é TED sabe, ou quem está querendo mexer com essa área tem que entender o seguinte, nem sempre, a maioria das vezes, o cliente às vezes não tem ideia nenhuma do que está acontecendo. Ele acha que é aquilo, entendeu? Então você consegue fazer isso. Por que eu estou falando desses dois temas? Porque é muito polêmico, muitas pessoas não aceitam. E eu, por exemplo, cobro essa taxa. Se a pessoa, como que eu falo com a pessoa? Eu mostro para a pessoa e falo, nós cobramos taxa diagnóstica. Como que é essa taxa? Eu viro para a pessoa e falo, olha, aqui é o seguinte, você vai deixar a sua impressora, no caso de impressora, né? No caso aqui, estou falando de impressora, mas pode ser para qualquer área. Você vai deixar a sua impressora e eu vou diagnosticar ela, vou te passar o problema, vou te passar o que é, tudo. Se você não for fazer o serviço, não for executar depois que eu te passei, o serviço fica X. Não quero fazer, ficou caro e tal, você vai me pagar a taxa diagnóstica relativa ao trabalho que eu tive em fazer o seu diagnóstico. Mas isso tem que ser falado no momento da OS, quando o cara veio fazer e te entregou a impressora. Se você falar depois, o cara falou, você não falou nada comigo que me cobrava isso. E ele está certo, você não falou nada, você está errado. Então o cliente, de acordo com um acordo, ele assina a OS, que ele está concordando com essa taxa, tem que estar no OS escrito para você cobrar. Agora é lógico que tem aqueles clientes que vão chegar perto de você, vão reclamar, mesmo depois que está no OS, mesmo depois que a taxa
e vai falar com você assim, não, mas isso aí, você tem que ter bom senso, igual acontece comigo. Eu abaixo, eu falo, oh, não paga tanto e tal, porque há momentos que a taxa diagnóstica vai ser cobrada. Isso é para quê? Para inibir aquele cara, na maioria das vezes, que age em má fé, que vem, aproveita, pede diagnóstico, compra lá ou faz alguma coisa com você, ou até mesmo o cara que veio só para... Aquele que veio perturbar, como é que é? Tem aquele cara que ele quer o equipamento e até deixa o equipamento com você, esquece o equipamento na sua loja e acabou. O interesse dele era ver se dava para arrumar e se compensava. Aí quem que perde? Você só, porque o cara trouxe, você perdeu tempo, você às vezes perdeu uma peça para testar, perdeu um líquido, se for uma impressora, por exemplo, para desentupir o cabeçote, você tem que fazer o desentupimento. Como é que você vai fazer um desentupimento de cabeçote sem usar um líquido de limpeza? A não ser que você vai usar igual o pessoal faz aí. Vamos pegar um Veja, vamos pegar não sei o que, aí já é outra coisa. Mas quem é técnico, quer usar uma coisa certa e usar tudo certinho, vai gastar. Então, o que acontece? Tem que explicar muito ao cliente, é isso que eu deixo para você, explicar bastante ao cliente, e nunca esquecer do Código de Defesa do Consumidor. Tá atento ao Código de Defesa. Se tiver dúvida com isso, peça, vai no PROCON mais perto da sua cidade, procure uma pessoa para te orientar, para você colocar no OS o que pode ser cobrado, o que não pode ser cobrado e perguntar o seu caso, né, o seu serviço, como que é, o que você pode fazer com o cliente nesse caso. Fazendo o sentido seguinte, sabe, de poder orientar o cliente do seu serviço e como você vai fazer isso. É lógico que tudo isso, tanto a taxa de diagnóstico como o orçamento, usar o bom senso. Então fica essa dica, tomara que eu tenha ajudado, tá, a você aí. E qualquer coisa comente aí, se inscreva no canal para a gente continuar dando essas dicas e eu falar mais aí que eu puder da experiência que eu tenho. Falou, obrigado aí.